Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui em mais um episódio do Café com Pedro Lima, edição especial. Hoje teremos um convidado ilustre, acho que o convidado mais ilustre que já passou e vai passar por essa bancada, Dr. Pedro de Lima, o dono da imobiliária, um dos responsáveis pelo sucesso da imobiliária ao longo dos seus 72 anos. E a gente vai falar um pouco sobre o futuro do mercado imobiliário, o que já aconteceu, as mudanças e o que é importante para você, não só proprietário, mas também potencial comprador, o que é importante e seguro na hora de fazer uma transação imobiliária. Então, vou chamar a vinheta e depois disso a gente volta com ele. Vamos lá. Agora vamos para a aula com o mestre. Dr. Pedro, boa tarde, como vai? Bom, tudo bem. Então, agradeço essa oportunidade, que é única na minha vida, né? E fico muito satisfeito aí de poder estar batendo esse papo com você para o pessoal nos conhecer e conhecer melhor a Pedro de Lima. Isso quem precisa conhecer, na verdade, é quem não é daqui, né, doutor? Porque o senhor na Zona Leste é, se não uma das pessoas, mas eu posso dizer com certeza que é a pessoa mais respeitada no mercado imobiliário da região. Isso até quem diz são os próprios concorrentes do senhor, né? Exatamente. Eu sempre tive assim, como pai, né? Que foi quem iniciou a Pedro de Lima e tal, esse exemplo de pessoas que a gente tem que ser. Eu realmente tenho esse conhecimento por maior parte dos moradores aqui da Papel Zona Leste, né? Porque eu primei pelo atendimento que meu pai me ensinou. Eu não enxergo valores da pessoa, eu enxergo o valor de quem está pretendendo fazer alguma negociação comigo. Entendeu? Por isso que a gente, ponto a ponto, foi crescendo e até sendo assim, bem recebido pela nossa concorrência. Isso é uma unanimidade, porque a gente vê que é um mercado que tem muita competitividade, né? Eu considero o mercado imobiliário um mercado muito agressivo e a gente tem uma unanimidade mesmo, que a gente esbarra com os concorrentes nossos aqui na região, que cresceram muito ao longo dos anos, né? A concorrência, e todos eles têm um respeito muito grande pelo senhor, pela trajetória que o senhor teve, mas isso é muito atribuído à sua pessoa, né? Que o senhor à frente da imobiliária há quantas décadas o senhor está à frente da imobiliária? Olha, assim, a história da imobiliária, pelo amor que eu tenho, né, pelo que eu faço aqui, é uma história muito linda, né? E por isso que eu estou agradecendo essa oportunidade, porque eu estou desde os 12 anos de idade. Hoje, assim, aos meus 77 anos, continuo dentro da empresa e chegamos onde chegamos. Não é convencimento, mas assim, eu fico feliz até por estar nesse momento aí podendo falar da empresa, porque a empresa iniciou em 1953. Então nós fizemos agora em outubro aí 72 anos de existência. Alguns dias atrás, né? Alguns dias atrás, 72 anos de empresa e tal, e fazendo aquilo que a gente ama, né? Então, as pessoas que nos conhecem e tal, os clientes que nos conhecem, fica muito mais fácil de a gente estar fazendo essas transações, porque a confiança é total. Não é convencimento. Eu realmente faço negócio como se fosse eu comprando um imóvel. E isso é verdade. Eu vou dizer uma coisa que o senhor não sabe, eu vou dizer pela primeira vez. Eu atendi uma cliente há 2 semanas atrás e ela não era ela tem imóveis aqui na região, mas ela não mora na região. Ela mora em Curitiba. E ela falou que chegou pela imobiliária através do chat GPT. Ela fez uma pergunta lá no chat GPT de qual era a imobiliária mais séria e confiável da Zona Leste. E aí ela chegou no nome da imobiliária do senhor. E isso a gente vê a modernidade entrando com a história, né? E com o passado, e que que uma inteligência artificial conseguiu capturar nesse universo digital
idoneidade, né? Essa ética, essa confiança. Como que o senhor vê essa relação né, de quem começou numa época que ainda era totalmente analógico, né, onde as coisas funcionavam com arquivo de papel, se anotava tudo e era tudo muito manual, para chegar a ter indicação de uma inteligência artificial? Nossa, isso para mim, pela idade que eu estou, assim, é uma surpresa você estar me falando isso, porque eu nunca nem fiz esse teste. Eu sei que isso vai ser realmente o futuro e está sendo transformador em nosso comércio aqui, né, nesse ramo imobiliário. Não somente no ramo imobiliário, em tudo, porque qualquer consulta que você quer fazer hoje, tanto na área jurídica, comercial, empresarial, enfim, você vai encontrar, em tese, a verdade do que realmente é. Mas também já vi em alguns momentos que eu consultei e tal, que ela mesma fala que não é totalmente o verdadeiro que ela pode estar falando, até por uma questão de negociação, não Sim. de conhecimento. E voltando, quer dizer, isso para mim realmente é uma satisfação muito grande. Mas eu não me envaideço disso, não, porque eu sou uma pessoa simples, uma pessoa igual, e você sabe disso, que a gente trabalha, e eu trabalho não numa sala à parte de onde estão os meus corretores. Eu adoro ficar no meio dos corretores, tanto que a minha cobrança é grande em relação a isso, porque eu gosto de pessoas. E como que o senhor vê, por exemplo, o senhor é um dos... Acho que sempre teve um estigma muito grande com relação à profissão do corretor de imóveis, né? E o senhor, por várias vezes, já abriu para a gente que o senhor tem muito orgulho de ser corretor, apesar de ser proprietário de uma imobiliária. Como que o senhor vê a profissão do corretor de imóveis? Qual a importância dele na vida das pessoas? Olha, eu acho assim, muito importante essa figura do corretor de imóveis, que deve ser muito bem valorizada. Lá fora a gente vê que a valorização de um corretor de imóveis é notório. Aqui a gente precisa fazer até um exercício para que a pessoa que não nos conheça, a gente faz um exercício para ela confiar naquilo que nós estamos falando. Eu, por formação, fiz direito, advoguei por alguns anos e tal, mas a minha paixão sempre foi a área comercial. Eu devo isso ao meu pai, porque eu não queria ser advogado, eu queria ser arquiteto, mas já também voltado para o futuro da imobiliária, se é que tivesse esse futuro que nós estamos tendo hoje. Mas a área comercial para mim é apaixonante. Isso daí, por que o corretor é importante? São pessoas que nos procuram para realizar o sonho dela, ou seja, são pessoas que dentro do trabalho amealharam os valores para estar comprando imóvel, e às vezes são pessoas que vêm completamente desorientadas, completamente não acompanhadas por um profissional que vá analisar a documentação para ela estar comprando o imóvel. Eu, aqui, como proprietário da imobiliária, e respeitando os clientes, eu não faço negócio nenhum antes de ver a saúde, ou seja, a legalidade do imóvel, como também de quem são os proprietários, tirando todas as certidões que são necessárias para a concretização da negociação. E falando da figura do corretor, eu não vejo profissão assim que assim, a pessoa tem assim, um resultado do trabalho dela tão gratificante. São os corretores que às vezes não têm o preparo, não têm assim, nem o estudo de curso superior, são pessoas que têm habilidade boa, que eles vêm no final do mês e tal, angariar um valor assim substancial. Essa é uma profissão que todas as pessoas que têm esse tino comercial poderiam fazer um curso e ingressar nessa carreira. Eu acho muito curioso o que o senhor estava falando, que quando a gente fala de corretor de imóveis, a primeira coisa que vem à mente, assim, no geral, e acho que é um grande papel esse nosso de educação, é de explicar que o corretor de imóveis ele não é um vendedor de imóveis, né? Então a gente enxerga muito o corretor ou o mercado, isso talvez seja por falha
de nós da categoria, de que a gente muitas vezes se apresentou como vendedores, mas nós não somos vendedores, né? Quando a gente vai lá escrever o documento do que a gente faz, lá está escrito que nós somos intermediadores, né? Então, enquanto intermediador, o que a gente fica é sempre, pelo modelo que a gente tem de corretagem brasileira, a gente está no meio entre duas partes, né? O comprador e o vendedor, e a gente fica mediando esses interesses, né? E esse papel é muito complexo, né? Eu acho que ele é muito... A gente menospreza o esforço que é, numa relação como essa, de intermediação, equilibrar esses interesses e fazer com que o negócio seja concretizado, né? Como que o senhor vê esse nosso papel estando no meio de duas partes ali que muitas vezes chocam ali entre si? Ó, eu vejo da seguinte forma, é importantíssima a nossa posição, porque são pessoas que um pretende vender, o outro pretende comprar. Por isso que eu falo com os corretores nas nossas reuniões aqui, que eles são especialistas, assim, são pessoas que têm que ter assim, um conhecimento muito grande da região que eles trabalham, do produto que eles estão vendendo, porque o cliente mesmo vai sentir essa energia de que realmente você está ofertando para ele, intermediando uma negociação que vem satisfazer o que ele está procurando. E do outro lado, o vendedor, ele fica tranquilo em relação ao trabalho que ele deveria nos apresentar, que seria uma documentação legal e tal, certidões. Ou não, nós fornecemos e fazemos esse trabalho para que ele também fique tranquilo nos afazeres dele. E essa intermediação consiste nisso. Unir a vontade das partes e realmente trabalhar valores, ajustes de valores e tal, para que todas as partes e nós também ficamos tranquilos e contentes, né, pela realização. Então, o senhor estava falando uma coisa importante que é a questão da documentação, né? Quem está lá comprando muitas vezes se preocupa apenas na estrutura, no imóvel em si, né? E a gente sabe que essa é uma primeira parte, que ela não é a parte mais complexa. A parte mais complexa é essa documentação, porque o sonho pode virar um pesadelo, né? Então, como que a gente pode fazer, doutor, para evitar que esse sonho, para as pessoas que muitas vezes, às vezes tentam se aventurar em comprar ou não sabem que estão assistindo, como é que cuidados elas têm que tomar numa intermediação, até porque muitas vezes elas podem cair, né, elas não sabem desse processo, para até orientá-las o que é relevante no momento de uma compra. Bom, relevância para que você adquira um imóvel com muita segurança é a figura do corretor e a figura de um advogado. Tem muitos corretores que também são bacharéis em direito e entendem muito de documentação. Ou talvez até colegas meus mesmo, advogados, que optaram por entrar nessa área, né, de venda de imóvel, imobiliária, que vai passar total segurança. Agora, essa total segurança é quando dá a apresentação de toda a documentação, tanto do imóvel quanto dos vendedores. Isso é fundamental. Não é porque é advogado que tá tudo certinho. Não. Eu acho que a pessoa tem, primeiro, saber com quem ela está fazendo a negociação. Seria a empresa. Se é uma empresa que está no mercado há muitos anos, se é uma empresa que realmente vem atendendo, né, com presteza ao cliente, porque hoje nós temos muitas, acho que, aplicativos aí, Reclame Aqui, enfim, uma infinidade toda que denuncia a imobiliária do trabalho do dia a dia. Então a gente fica confortável até nesse sentido, porque são pouquíssimas assim, pessoas que reclamam, tem pessoas também que fazem essa reclamação injusta, né? E a gente tem que responder, mas eu fico muito tranquilo em relação a isso, porque a minha satisfação é ver um sorriso no rosto do cliente e o cliente nos indicando novos clientes. Por isso que a gente está há 72 anos no mercado. E a gente já está na segunda geração, indo para a terceira geração de clientes, né, doutor? Eu estava agora com um cliente de manhã que ele falou que ele tem uma foto do pai dele
com o pai do senhor fazendo um negócio, ele tinha 5 anos de idade. Nossa. E hoje ele está aqui fazendo negócio com a gente, 50 anos depois. Né? Então, ele, todas as vezes que a gente conversa, ele fala, Leandro, a minha família tem uma relação com a família Lima, né? E de uma confiança mútua, porque sempre que a gente fez negócio, a gente confiou plenamente, tudo aconteceu de uma forma muito boa. E doutor, o que a gente vê que parece fácil, mas ter uma consistência durante tantas décadas não é para qualquer um, né? Realmente, é difícil você conquistar assim, essa confiança do cliente, muito difícil. São pessoas que vêm já até de momentos, né, não muito agradados, né, pela compra que fez anteriormente com outras imobiliárias, com algum corretor aí autônomo e tal. Então, eles procuram realmente, como você citou aí, uma pessoa que há muitos anos aí nos conhece. São pessoas que vêm dando informação, ou seja, informando que imobiliária eles podem estar fazendo a negociação. Então, isso é muito gratificante para a gente, sabe? E é uma obrigação da gente. Não é nada assim, Pedro de Lima e tal, nada. Para mim, eu não sou convencido, não. Eu acho que eu sou convencido daquele trabalho que eu executo. Isso daí, para mim, é praxe. Eu tenho cliente, todos os clientes, não pelos valores. Eu atendo os clientes, pode ser da compra de 200 mil, 300 mil, como eu tenho escritório na Ribeira, que os valores chegam a 30 milhões. E vai daí para cima, né? Então, a gente tem escritórios aqui no Tatuapé que também tem um valor médio de mercado, né, de médio para alto, e na Ribeira de São Lourenço, quem conhece sabe os valores que são praticados lá. E a gente está lá também atendendo os nossos clientes que já nos conhecem também. Então, isso que é legal, né? A gente acabou que a Riviera surgiu como uma extensão por uma necessidade que a gente tinha de muitos dos clientes que a gente tem aqui, acabam tendo negócios na praia, né? E essa confiança se estende. Acho que uma coisa que eu queria trazer aqui para as pessoas, que muita gente não sabe, o processo de venda ele tem várias etapas, né? E a gente hoje tem muitas modernidades, né? Tem muitas startups que entraram no mercado e tudo mais, e acho que eu queria pontuar que ainda essa questão da documentação é muito importante, né? Na visão do senhor, eu já sei da resposta, porque a gente está aqui, mas a pessoa ela deve assinar um contrato antes ou sem receber o resultado da documentação do imóvel para saber se aquela... Porque não é só sobre o imóvel, né, doutor? A gente também tem que olhar a figura do vendedor, muitas vezes, né? Porque uma coisa está relacionada à outra. Eu vejo muitas empresas aí, para não perderem a negociação, fazer um pré-contrato, vamos chamar assim, e fazer com que o comprador dê um sinal. Eu sou contra isso. Porque se a pessoa está definida mesmo a comprar, eu faço primeiro esse trabalho. Eu posso até perder meu tempo, mas é fundamental você saber que você está fechando uma negociação para uma pessoa que não te conhece na totalidade e você está fornecendo todas as certidões necessárias para uma negociação. São muitas certidões, não somente do imóvel, porque tem casos aqui que nós resolvemos que a pessoa tinha o imóvel, ainda eram dos pais, passaram para os herdeiros, ou às vezes herdeiros, né, filho, sobrinho, e a gente acabou regularizando essa parte também do inventário para poder fechar a negociação. Então, e também tirando todas as certidões de todas essas pessoas, que já teve casos aqui que nós tivemos 30 herdeiros, imagina quantas certidões você tem que tirar. O que o senhor, enquanto não só quanto dono imobiliário, mas quanto advogado, qual que é o risco que um vendedor pode comprometer a segurança de uma transação? Porque vamos pensar por enquanto que a documentação do imóvel está tudo ok.
mesmo estando ok a documentação do imóvel, que é o que a gente muitas vezes ouve, né? Com o imóvel está tudo certo, está tudo ok, mas muitas vezes se esbarra em algum problema do vendedor. Quais são aqueles problemas que impedem totalmente uma negociação do ponto de vista de documento do vendedor? Então, nas certidões do vendedor, tem as certidões físicas, pessoais, do vendedor e da esposa, ou dos herdeiros. Mas você também tem que pesquisar se esses vendedores, essas pessoas que estão vendendo, têm alguma empresa, tiveram alguma empresa, porque nessas empresas pode ter alguma ação contra eles que poderá esbarrar e anular a venda do que eles estão vendendo. Esse é o risco de quem está comprando. Não é só da pessoa física que você vai tirar, você também tem que consultar se essas pessoas têm alguma participação em alguma empresa. Porque eles são empresas que têm ação trabalhista, e numa execução dessa ação trabalhista, a pessoa vai pesquisar se essa pessoa tinha bens, né, imóveis para garantir aí o que eles estavam para receber, e pode levantar essa venda que foi feita, até uma venda posterior a essa ação trabalhista que eu estou citando, e anular a venda. Já tivemos casos assim, de que pessoas que estavam vendendo, pessoas que até que eram contadores do vendedor, na empresa deles, e foi colocado como sócio de 0,1% e tal, e o contador agindo de forma bem leve, bem legal. Então, esse contador foi vender um imóvel e na pesquisa das certidões dele constou que ele era sócio dessa empresa e essa empresa tinha uma série de problemas trabalhistas e tentaram anular a venda dele. Quer dizer, nós entramos até com o nosso departamento jurídico na defesa disso daí e realmente ele era um vendedor de boa fé. Ele não sabia desse percentual e realmente teve sucesso aí e continuou a venda ser de propriedade de quem comprou. Mas olha o risco se fosse um débito muito maior, que a pessoa que comprou o imóvel venha a perder, ser anulada a venda dele e perder o capital que ele investiu. Então, eu acho que muita gente, doutor, não sabe disso, né? Assim, dependendo da ausência do levantamento que é feito e apresentado para os compradores, né? Ele pode sim ter aquela venda anulada, ele vai perder aquele imóvel volta. Vai ser o quê? Já que levantaram, esse imóvel vai ser penhorado. Esse imóvel sendo penhorado, ele está perdendo o fruto de todo o trabalho, de todo o dinheiro que ele colocou nesse imóvel. É uma briga, ou seja, uma discussão judicial muito, muito grande e tal, né? Porque vai se avaliar aí no caso se a empresa tem ou a pessoa física tem outros bens para serem substituídos por esse que está sendo vendido. Enfim, tem uma série, hoje a nossa área jurídica é muito grande em termos de defesa, até para saber se houve uma fraude nessa venda, porque tem pessoas que sabem que tem processo trabalhista, acaba passando para o filho, acaba passando para o parente. Isso daí é fraude ao credor. Isso daí realmente é muito grave aí nessa transação. Do contrário, depende do que foi feito, dependendo da forma que foi feita a defesa, a pessoa não perde. Mas nós temos aí juízes aí que têm interpretações diferentes e a gente tem que esperar a sentença final, né? E uma coisa curiosa que esse é o papel do intermediador, é que a gente não pode adotar nenhuma parte, né? A gente tem que manter independente na parte, porque isso aconteceu com a gente essa semana, mas não é a primeira vez, da gente, por conta de problemas que levariam aquela pessoa a ter um risco de perder aquele imóvel e, consequentemente, aquele investimento, a gente desaconselhar essa venda, né? Então, isso comigo mesmo já aconteceu algumas vezes, aconteceu agora essa semana. Isso mostra que esses compradores passam a confiar ainda mais na gente, né? Porque eles percebem que a gente não está disposto só a receber um valor ali da comissão, enfim,
que a gente se preocupa mesmo com ele ao longo do tempo, né? Isso vem comprovar a nossa forma de trabalho. Eu acho que ser corretor é ter esse tipo de conhecimento, porque o corretor ele tem que estar muito atento, assim, ter um arquivo de produtos e tal para atender o cliente. Aí vem o atendimento ao cliente para fidelizar o cliente. Fidelizar o cliente com esse bate-papo, até pela forma que nós estamos conversando aqui, e quem está nos assistindo também, saber que ele vai fazer um negócio seguro, porque os corretores aqui são treinados para isso. Eles são treinados para fazer não somente aquela oferta seca, uma coisa assim bem, né, sem estrutura para poder ganhar uma comissão. Nada disso, eu acho que eles são treinados para realmente avançar naquilo que efetivamente a gente vai vender, ganhar nossa comissão sem qualquer risco. Porque no final a gente, como acaba ter essa relação mais próxima com o cliente, nosso trabalho teoricamente ele se encerra quando a gente termina a intermediação, né? Que é ali no momento do contrato. Mas por conta da proximidade a gente às vezes vai muito além, né? A gente tem um trabalho pós ali que para realmente garantir que aquela pessoa está confortável naquilo que fez, que ela passou por essa transição de compra. O senhor que está mais tempo no mercado provavelmente viu um momento do mercado onde as pessoas compravam provavelmente um imóvel só para a vida toda, e hoje a gente tem talvez um dinamismo um pouco maior, né? De pessoas, às vezes, elas por conta de trabalho ou de uma mudança de estilo de vida acabam se mudando mais. O senhor percebe que as pessoas têm se mudado mais ao longo da vida do que se mudavam anteriormente, ou o senhor acha que é a mesma coisa? Não, eu noto que é a mesma coisa, porque mesmo ele tendo um crescimento profissional, vai muito da família que ele tem. Quer dizer, então, a pessoa, ao adquirir o primeiro imóvel, é lógico que ela sempre pensa em fazer upgrade aí, em termos de moradia, de morar melhor, com um espaço maior, ele vai ter um carro, às vezes o filho vai ter outro carro, vai ter que mudar porque precisa de 2, 3 vagas de garagem. Então não é assim um crescimento muito grande de pessoas que estão mudando de endereço, não. Mas são aquelas que, minimamente, né, são pessoas que buscam isso daí, mudar. Porque tem pessoas que realmente valorizam, né, o status dele. Então, mas para mim, que eu conheço, são pouquíssimas pessoas. Né? Então, esse público todo vai depender da região. Isso aí também é interessante porque o corretor tem esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, é como se fosse um corretor e comprador, ou seja, corretor com comprador, saber qual é o perfil da pessoa, qual é a família dele, porque o corretor às vezes é muito imediatista, né? Ele já tem assim uma certa dificuldade para estar colocando dentro do cadastro dele diversos imóveis para ele conhecer melhor a região e atender melhor o cliente. E atender o cliente conhecendo bem, pouco a pouco, qual é o interesse, de que forma ele quer, o porquê dele estar procurando esse produto. É extenso isso daí, porque você acaba até virando, como eu sou amigo de muitos compradores, muitas pessoas que passaram por aqui, foi dessa forma. Tá? Nós temos uma administração de locação muito grande. Então, como nós conquistamos o meu pai lá atrás, como nós conquistamos essa carteira de locação? Pelo mesmo trabalho que a gente executa. E olha que dá trabalho. E quem dá trabalho são as pessoas, tanto às vezes o proprietário como o inquilino. Mas criamos essa carteira, estamos assim continuando com esse trabalho, tanto é que pessoas que viajaram, amigos da gente que viajaram para o exterior, deixaram os imóveis aqui para a gente administrar. Por quê? Pela garantia. E os valores até substanciais, porque nós vamos receber aqui e depositar para ele. Quer dizer, isso precisa de muita confiança. Porque o senhor vai funcionar como um banco, né? O senhor recebe primeiro para depois repassar, né? Mas a pessoa, aquilo, para a pessoa confiar nisso daí, eu acho que
precisa passar muitos anos, sabe? E aí uma coisa que eu queria perguntar para o senhor é, hoje a gente fala muito de, né, atração de público, rede social, patrocínio e tal, a gente fica muito pensando nisso. O senhor hoje tem uma carteira sólida de clientes, né, não só na locação, quanto clientes que buscam para venda, e muitas vezes essas relações vão se misturando, se permeando uma entre a outra. O senhor ainda acredita nesse poder do boca a boca, do analógico, da atração pela qualidade do serviço, ou o senhor acha que isso hoje é menor do que por conta das redes sociais, das ferramentas, o senhor acha que isso é menor? Como que o senhor vê isso? Essa transição nesses dois universos? Eu vou colocar essas redes sociais aí apenas é um atrativo para o cliente fazer contato com você. Mas nada vai substituir isso que nós estamos fazendo aqui, olho no olho, corpo a corpo. Eu não faria negócio apenas e tão somente. Hoje nós temos aí vendas sendo concluídas por assinatura digitalmente. Quer dizer, tem pessoas às vezes, que nunca se encontraram, às vezes nem na visita. Porque quando visita o imóvel, o proprietário não está. E aí, no meio dessa negociação, nós que fazemos aí toda essa documentação, as pessoas nem se conhecem. Às vezes, somente, talvez, e pouquíssimas vezes, na entrega da chave do imóvel, entendeu? Então, eu acho assim, meio a meio. As mídias estão ajudando muito, o IA está também transformando, né, não só a área imobiliária, né, medicina, enfim. Realmente a gente não sabe onde vai parar essa inteligência artificial. Mas a gente tem que procurar entender um pouco, né? Porque é difícil, né, uma pessoa já de uma certa idade que tem essa modificação tão grande, né, que a gente fica até assustado, fala, meu Deus, como é que pode? Muito rápido. Né, doutor? Muito rápido. Porque o senhor imagina só, se a gente voltar para quando o senhor tinha 12 anos, né? Do processo que era, como que isso começava, como que a pessoa oferecia um imóvel, né? A gente vê até hoje em alguns bairros mais distantes assim do centro, a gente vê aquele mural, né, com as fotos das casas, tudo. Para a gente falar de inteligência artificial, de vídeo com drone, né? Como mudou, mas mesmo assim a essência do negócio, ela ainda permanece, né? Ainda somos seres que necessitamos dessa relação humana para a nossa permanência, né? Exatamente. Eu acho que o calor humano pode vir o que vem, então não vai substituir. Essa inteligência artificial, outras coisas que vão até serem criadas aí, não vai substituir isso. Nós somos seres humanos, a gente precisa de contato. Essa convivência é saudável. Eu não conseguiria trabalhar só através desses aplicativos, né, ou coisa parecida, porque eu gosto de pessoas. E a empresa, assim, começou, só para ter uma noção da nossa administração, lá na ocasião, nós usávamos, né, o recibo do aluguel. Quantos recibos de aluguel eu não tive que fazer na máquina? Um por um. Um por um. Datilografia, aprendi datilografia. E naquela época também era difícil, né? Então eu tive que aprender, tive que fazer os recibos, eram muitos recibos, porque a coisa teve uma extensão, graças a Deus, grande. E aí, de repente, como apareceu a IA agora, me aparece um casal de locatários lá na ocasião, e o rapaz me tentando conquistar, porque ele tinha feito aí esses recibos todos, que ele vinha pagar aluguel todos os meses, através de eu não sei nem, não me recordo o nome agora, de um computador que era, do tamanho dessa sala, um negócio absurdo de tamanho. Ele falou, eu vou fazer isso para você, sem te cobrar nada, para você entender que realmente você vai facilitar todo o teu trabalho, vai sumir papel da imobiliária, vai te trazer uma tranquilidade tremenda. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu achei, pô, esse cara é maluco, como é que vai fazer um negócio desse e tal? E até que um dia convidei, batemos um papo e tal, ele falou, me arruma espaço, eu vou trazer todo esse equipamento, vou colocar numa sala, isso lá na Avenida São Miguel, lá atrás.
trouxe equipamento enorme. Eu falei, nossa, o que é isso daí? E ele começou a trabalhar, ele começou a compilar, porque a minha dúvida era ele ter todos os dados de todos os inquilinos, de todos os proprietários. Eu falei, e aí? Um risco, o senhor já tinha um é risco um de risco proteção de tremendo. dados naquela Não, mas ele estava com as melhores das intenções. Ele fez tudo, organizou tudo, ele falou, vem fazer um teste. Olha, tanto. E acabei adquirindo a bendita da máquina, né? Que me facilitou assim horrores. Isso o senhor tinha quantos anos? Cara, eu não era nem formado em direito ainda. Tinha o que? 18 anos, ou 20 anos de idade. Se tanto, porque não me recordo tão bem. Mas era uma coisa assim que ela ficou muito marcada na minha mente aí, esse progresso aí E uma coisa curiosa agora que como era, porque a gente ouve falar que uma da grande desafio de ter uma empresa familiar é trabalhar com a família, né? Como que seu pai absorvia essas ideias de você ainda muito jovem, né? O senhor era jovem, trazendo uma máquina de não sei quantos metros para dentro da imobiliária. Como que era essa dinâmica entre vocês ali naquela época? Então, eu fui uma pessoa muito ousada, sabe? Até, vamos não irresponsável, porque eu gostava de coisas novas. É que o senhor era meio visionário, né? Então, é isso aí. Então, tanto é verdade que depois disso aí a coisa cresceu mais na administração, em função desse trabalho, aprovado aí pelo meu velho pai, pelo meu velho pai, que ele gostava, ele era comendador, eu gostava de falar, hoje ele é conhecido como Comendador Pedro de Lima e tal. E com isso aí foi, até que um dia também, muito ousado, mas aí já casado, já formado em Direito e tal, eu resolvi desmanchar a minha empresa, que era uma rua que era prédio próprio nosso, acabar com a imobiliária, alugar um outro espaço um pouco para cima e tal, e eu construí um prédio lá. Eu construí 2 prédios lá na Penha. Foram dos primeiros prédios construídos lá na Penha. Meu pai achou que eu fiquei maluco, né? Tava maluco, porque como é que um garoto aí, 30 anos, né? Isso foi 40 anos, foi em 1981 que eu comecei, eu sou de 48, então você imagina o tempo lá atrás, em 1981, 1982, eu fazendo 2 prédios lá na Penha, com garantia de banco e tal, tudo certinho. Eu sempre fui uma pessoa ousada, sempre. É lógico, ousada com os pés no chão, total. Eu nunca quis fazer algo que eu deixasse um rastro feio lá para trás, porque o que vale hoje para nós aqui é a marca Pedro de Lima. É uma marca que tem que ser respeitada e eu tenho orgulho de levar o nome, mas assim, eu devo tudo isso ao meu falecido pai, que era uma pessoa sensacional. Sabe? Mas é engraçado que o senhor contando assim, tem histórias de outros empresários, né, do Brasil, se a gente for pegar um exemplo, né, da família Diniz, do Pão de Açúcar, onde tem um idealizador, né, se a gente for pegar lá na época do Pão de Açúcar, né, o pai do Abílio Diniz que tinha a confeitaria, e aí ele vem com a história do mercado, que era uma loucura, e o pai deu essa chancela. E acho que aconteceu uma coisa parecida com o senhor, apesar do senhor não ter mudado de segmento, né, ter mantido, mas essa potência da marca, o senhor potencializou a marca que o seu pai iniciou, né? Assim, e o que a gente vê hoje é o reflexo, é muito óbvio da porta que o pai do senhor abriu, mas foi o senhor que colocou fermento nesse bolo aí, né? Exatamente, é aquilo. Tudo se resume no amor por aquilo que você faz e o exemplo que você tem dos seus pais. Isso é muito forte. Para mim é muito forte. Esse exemplo que eu tive, graças a Deus, sempre seguindo essa orientação que o meu pai me deu e dá no que dá. Eu acho que assim, é trabalho, né? E se identificar bem, né, diante do mercado e chegar onde nós chegamos. Não tem assim, pessoal, você tem sorte, tal coisa parecida, não. Não foi tudo um mar de rosa para chegar onde nós chegamos.
E também eu acho que nós chegamos, eu não me considero uma pessoa milionária, e não sou, mas eu sou milionário naquilo que eu faço. Esse exemplo que eu tive e o que eu faço hoje é o meu maior valor na minha vida. Na verdade, o senhor impactou milhares de pessoas ao longo desses 60 Nossa. anos, pelo menos que o senhor, 75 anos que o senhor está aqui, e a imobiliária há 72, mas foram assim, milhares de pessoas, né? Porque se a gente pensar na administração ao longo desses 72 anos, de todas as vendas, né, do prédio, é um legado importante para a região, mas foi ali uma marca que o senhor teve na vida cotidiana das pessoas, né? Porque muitas dessas histórias são de vidas cotidianas, né? Não são histórias mirabolantes, mas que aquela pessoa naquela história foi impactada de um jeito. Tem passado muitas pessoas aqui. Eu acho que a gratidão, inclusive, que eu sinto e tal, é por ter assim, ajudado. São pessoas que trabalham comigo, como você hoje está trabalhando comigo, e quando você realiza um negócio, eu fico feliz. Não é porque vai entrar, se for comissão, não é nada disso, porque eu acho que você sente isso também, sabe? Que é uma profissão rica, muito rica, mas a gente precisa se dedicar. Então, muitas pessoas passaram pela minha vida, muitas pessoas, né? São pessoas hoje já falecidas e tal, mas que cresceram junto comigo, e tem pessoas que trabalharam comigo, até que são pessoas vizinhas, né, lá do nosso escritório da Penha, que foram corretores, hoje são donos de imobiliária. São donos de imobiliária onde eu mantive e continuo mantendo uma relação muito boa. São pessoas que saíram, porque tem pessoas que saem, a pessoa se irrita, briga e tal coisa, mas assim, não, para mim é paz. O outro quer, eu rezo que também ele tenha o sucesso dele, como tem lá imobiliárias lá também boas, que são concorrentes por ter outro escritório, não como profissionais, não. A gente se conversa muito, se ajuda muito. Isso é muito legal, né? Acho que é isso que dá para o senhor esse respeito que o senhor tem, né? Porque a gente, de novo, a gente sabe que o mercado imobiliário tem muita competitividade, né? Ele é voraz, mas assim, a gente consegue, não só entre os proprietários, mas entre mesmo as empresas, muitas vezes que a gente acaba tendo contato com o outro, que existe um enorme respeito pelo senhor, principalmente, né? Por tudo que o senhor construiu, da forma com que o senhor construiu. Eu acredito que sim, porque nas negociações que a gente eventualmente vem fazer, a pessoa de um lado ou do outro, que está sendo atendido por essa empresa, pessoas que saíram daqui, quando eu já tive casos, né, nesse sentido, que a pessoa que está comprando vai procurar um advogado dessa outra empresa que foi funcionário nosso, que chega e fala, está fazendo uma Pedro de Lima, fica em paz, que eu conheço o proprietário da Pedro de Lima. Você não vai ter problema nenhum. Então isso aí é gratificante. Um concorrente indicando, falando que ele vai fazer um ótimo negócio e seguro, né? Isso aí tem preço. Exatamente. A gente vai falando um pouco da Zona Leste de São Paulo, mas eu queria mudar agora para a Riviera, né? O senhor está há alguns anos na Riviera já, é frequentador, até porque o senhor faz parte do grupo ali dos proprietários da Riviera. Muitas das perguntas que nos fazem a Riviera é tudo isso mesmo, que ali é um mercado que está sempre aquecido, as pessoas estão sempre fazendo negócios, os valores vão sempre aumentando. Como que o senhor vê esse mercado da Riviera de São Lourenço? Porque para quem não conhece, está perdendo alguma coisa, né? Porque ali a gente tem alta rentabilidade, com alta liquidez, né? Como que o senhor vê esse mercado da Riviera especificamente, comparativo com outras cidades de veraneio, como Guarujá? Não, eu acho que lá no litoral norte e tal, é única. Porque o CIV, né, que foi criado, onde a gente é participante desse sistema, tem uma pessoa atrás disso, que é o Dr. Luiz Augusto da Soboco, né, que é uma pessoa também que tem a mesma paixão pela criação que ele e assim o sucesso que ele teve lá na Riviera. Então a Riviera é uma coisa assim bem especial. Se eu tivesse assim um capital grande, pudesse investir, eu investiria na Riviera, porque
é um bairro, vamos chamar assim, e seguro, tranquilo, plano, você tem tudo, você tem segurança, enfim, é um outro planeta, vai, em termos de valores. Com certeza, sim, a pessoa que a gente eventualmente ou quase faz negócio lá na Riviera, são pessoas que ficam muito felizes, né? Porque está levando a família, tem toda a diversão, tem uma série de atividades lá que são programadas, né, pela associação, né, que tem lá. Eu sou suspeito em falar, porque tem um escritório lá, né, e a gente tem um apartamento lá também que de vez em quando, a cada 2, 3 meses, então a gente vai descansar um pouquinho. Mas quando vai para descansar, vai para trabalhar também, né? Agora que vou fazer o quê? Tenho que trabalhar um pouco e aí aproveitar em 1, 2 dias lá, descansar um pouco. O que é muito curioso da Riviera, né, que ela é a gente chama de um bairro planejado, né, apesar que ela não é um condomínio fechado, tem uma portaria, mas ela é aberta ao público, mas é mesmo um lugar em São Paulo que a gente se sente seguro, né? Então, eu já estive lá algumas vezes e você fica lá e pode deixar suas coisas na cadeira enquanto vai até o mar, que ninguém mexe. E numa época onde todo mundo fala, né, dos mais jovens aí de ambiente, network, a gente está ali com o que tem de melhor, né, dos empresários e de mentes brilhantes, de pessoas bem-sucedidas que estão lá no momento de descontração e que você acaba ficando amigo e fazendo negócio e num lugar onde tem uma vegetação muito bonita, uma preocupação com a preservação da natureza, né? Então é uma combinação única, né, que a gente tem na cidade. É só conhecendo mesmo, porque ali tem tratamento de água, esgoto, enfim, você fica tranquilo obter lá e ter algum imóvel na Riviera. E aquilo lá começou também, o pai do Dr. Luiz Augusto aí, então, foi assim um desbravador. Quem vê a história deles lá vai notar que aquilo não foi, né, não nasceu daquele jeito. Não. Começou, tá, aquilo lá, amassando barro e tal, coisa parecida, e deu certo. E deu certo. E é um bairro, assim, ele que começou ali a desbravar no começo dos anos 80, ele não tem ainda, olha só como que o visionário é, né? Um visionário acho que é aquele que faz algo independente do tempo da sua própria existência, né? Ele deixa realmente um legado que vai além da passagem nossa aqui na Terra, que é uma passagem curta, que a gente hoje, 45 anos depois, ainda está em fase de lançamento, tem coisas novas surgindo, né? Ele não acabou ainda, né? Ele ainda tem mais coisa para vir. Exatamente, eu acho que lá, agora, derradeiramente, né, porque acho que os lotes, né, não tem mais, acho que onde construir, mas tem lá os outros módulos que vão construir uns 25 apartamentos ainda lá, e mais a Marília, está nascendo a Marília, e com a Marília é que a gente vai ver qual vai ser a valorização. Acredito sim com uma valorização sempre maior. Né? Maior. Porque ali, a hora que construir esses edifícios lá, acabou. Não tem mais. Quem tem, quem não tem. É isso aí. Aí vai ser compra e vende aquilo que está sendo, que já comprou, que já foi construído e tal. E ali é um bom investimento, doutor. A gente vê que todo mundo que investe ali fica muito satisfeito com o retorno. Às vezes até não até pelo retorno e tal, porque eu deveria ter comprado um apartamento lá atrás, até de um colega nosso que tem imobiliária lá na Riviera. O apartamento custava 500 e poucos mil, 400 e poucos mil. Hoje está 3 milhões, 3 milhões e meio. Tem não muito tempo. Foi um lançamento lá no módulo 8 e tal, que é a valorização que teve. E as pessoas sempre acham no mercado imobiliário, doutor Pedro, que amanhã vai estar mais baixo que hoje. A gente que está no mercado, mas assim, o que o senhor acha disso, assim, né? Eu acho que é o melhor ativo que você pode ter, melhor o dinheiro que você pode colocar. Porque são pessoas que se vivem do mercado, né, de aplicação CDB, CDI, ou seja, outras aplicações, cada um dando o seu segmento no seu capital da forma que ele pretende. Mas é mais seguro você ter um imóvel, ele valoriza sim, não tem a menor dúvida que valoriza, talvez não como
o risco que você tem de estar investindo nesses aplicativos. E aí eu ainda sou da família que, para mim, dinheiro meu tem que ser imóvel. Tem que ser terra, né? Opa, não tenha dúvida. Tá certo, doutor. Eu queria te agradecer pela sua presença, agradecer por todo esse legado que o senhor deixou para a Zona Leste de São Paulo, para a cidade, né? Porque as construções que o senhor fez estão aí, né? Elas existem, vão existir aí por muitas décadas. Por tudo que o senhor proporciona aqui na Zona Leste de São Paulo, por ter sido um desbravador da região e um visionário, e por todas essas vidas impactadas. Aí eu agradeço pelo seu tempo de vir conversar com a gente. Não, eu que agradeço até, fico feliz por você estar fazendo esse bate-papo comigo aqui. Muito feliz mesmo, porque eu nunca tive essa oportunidade. E agradecer também os clientes, os amigos que estão nos assistindo, né? Que estão nos assistindo, que o Pedro de Lima ainda vai viver muitos anos. Eu vou longe. Então, eu agradeço de coração aí por esse momento e espero a gente fazer outro bate-papo e tal, com uma programação melhor e colocar a coisa mais atual. É isso aí, é isso aí. Vamos nessa. Eu queria agradecer você e te fazer um convite. Se você não nos conhece, dá uma entrada, por favor, no nosso site www.pedrodelima.com.br. Estamos em todas as redes sociais. Conheça um pouco mais da nossa história, do nosso trabalho e estamos aqui para poder te ajudar no melhor momento da sua vida, que é a realização do seu sonho. Fique com a gente, foi um prazer e até o próximo episódio. Obrigado. Valeu.